Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Que o Senhor tem preparado para nós. A semana já começou. Ontem, segunda-feira, hoje já é terça-feira e a gente vai seguindo aqui com a nossa leitura. Estamos hoje dentro do livro de Isaías, profeta Isaías, e hoje a gente vai continuar o que a gente começou ontem, falando sobre algumas profecias que o Senhor está liberando sobre as nações. O Senhor começou ontem lá no capítulo 13, né, que a gente viu. Ele começou profecia contra a Babilônia. Aí ele deu uma boa de uma palavra no capítulo 13, 14. Aí no finalzinho do 14 a gente tinha contra a Síria, contra os filisteus. Capítulo 15 nós lemos ontem Moabe. Aí Moabe também foi capítulo 15 e 16. E a gente finalizou a leitura ontem com o capítulo 17, com a profecia contra Damasco. Hoje a gente vai ler o capítulo 18, 19, 20, 21 e 22, aonde a gente tem uma profecia continuando, então a palavra, Deus está falando agora contra o Egito, no capítulo 19, no capítulo 20 ele continua contra o Egito e Etiópia, no capítulo 21 ele volta a falar contra a Babilônia, contra Edom, contra a Arábia, capítulo 22 a gente finaliza contra Jerusalém e Sebna, tá bom? E a gente vai continuar na quarta-feira, amanhã a gente continua Tiro e a gente vai até o capítulo 27. Então a gente tem essa sequência de profecias sendo liberadas para cada uma das nações. Então eu tenho falado para vocês, né, que naquele tempo, no tempo do profeta Isaías, que nós estamos falando da monarquia de Israel e de Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, a gente teve essa situação que aconteceu entre os anos 700 mais ou menos antes de Cristo e 500 anos de Cristo. Então foram 200 anos aí onde todas essas situações que o Senhor está profetizando aqui aconteceu. Então a gente tem realmente o cumprimento dessa profecia naquela época. Só que essa profecia não é uma profecia única para aquele momento, mas Deus estava falando também de algo futuro, né? De algo muito maior. A Bíblia ela conta a história do que aconteceu e em muitos momentos ela conta essa história de forma minimizada, porque nós estamos falando de algumas nações somente ali no Oriente Médio. Hoje nós temos a volta de Jesus para acontecer e não vai ser algo, o juízo de Deus não vai ser algo local. Não vai ser só para o Brasil, não vai ser só para os Estados Unidos, não vai ser só para Israel, não vai ser só para a Turquia, mas vai ser para todas as nações da terra. Então, todas as profecias que Deus está liberando para essas nações ao redor de Israel, nós podemos colocar isso de forma macro, de forma maior para todas as nações da terra. É disso que a palavra está falando também, tá bom? Então vamos lá, a partir do capítulo 18 hoje. Isaías 18 diz assim: Ai da terra, do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão, ágeis mensageiros a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro, ficarei olhando quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pois, antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto, e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todo o verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido, pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Então, essa é a palavra contra a Etiópia, né? Deus está falando contra esta nação.
Então ele está dando uma palavra, ou a profecia é liberada no versículo 4. Então a gente pode ir guardando isso no nosso coração, que a gente vai ver o cumprimento disso. Capítulo 19. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra o seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os salariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês, se é que eles têm conhecimento, do que o Senhor dos exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleio bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será o mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos os abençoará dizendo: Bendito sejam o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Capítulo 19, a gente tem uma profecia contra o Egito muito forte, mas ao mesmo tempo que tem toda a parte da destruição, deles realmente temerem, né, as mãos levantadas do Senhor. Quase no final do capítulo 19, a gente tem uma profecia que poucas pessoas prestam atenção nela, que é uma profecia de resgate do Egito e da Síria. O Senhor diz que ele vai salvá-los, o Senhor vai alcançá-los, o Senhor vai fazer deles povo dele também. Então, ao mesmo tempo que o Senhor tem, sim, a sua ira declarada sobre o Egito, diferente de outras nações, o Senhor diz que ele vai sarar, que ele vai curar o Egito também.
Os egípcios e os assírios estão na lista de salvos do Senhor. Ele trará salvação para estas nações. Capítulo 20. No ano em que o general, enviado por Sargom, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em que confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Então aqui o Senhor está dando uma profecia de como ele vai fazer, né, com que o Egito seja humilhado diante do Senhor, né, diante daquilo que Deus vai fazer. E vou reiterar mais uma vez aqui, gente, isso não tem a ver simplesmente com pessoas, tá? Ainda que infelizmente sejam pessoas, sim, seres humanos que estejam passando por tudo isso. Quando a palavra do Senhor vai falar sobre essas guerras e sobre essa forma do Senhor derramar a sua ira, Deus está falando também de vencer principados e potestades. Então está falando de nações que são dominadas por principados e potestades, e o Senhor vai vencê-los para que eles sejam realmente exterminados da terra, né? Para que haja realmente o reino de Deus estabelecido. Capítulo 21. A profecia vai contra a Babilônia agora. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque põe o fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estende a toalha, comem e bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim diz o Senhor: vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos. E ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Ah, meu povo malhado na eira, eu conto a vocês o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Então, capítulo 21, até aqui, contra a Babilônia. Agora ele vai falar contra Edom. Advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: dentro de 1 ano e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Capítulo 21 termina então com essas 2 pequenas profecias a respeito da região de Edom e da região da Arábia. Capítulo 22.
Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços, cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse: afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente, não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano, o Senhor dos exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhava aljava e avança com seus carros e cavalos. Quir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros, e cavaleiros tomaram posição junto às portas das cidades. Judá ficou sem defesas. Naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água nos açudes inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelha, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos exércitos revelou-me isto. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano Senhor dos exércitos. Assim diz o soberano Senhor dos exércitos: vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui e quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo, você, o que está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola, e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá, e lá os seus poderosos carros se tornarão uma vergonha da casa do seu Senhor. Eu demitirei das suas funções, e do seu cargo você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto, e revestirei de força. A ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei com uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino, o seu pai. Ele será para o reino de seu pai, um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Então, o capítulo 22 fala primeiro de Jerusalém, né, da cidade de Jerusalém. Isaías está extremamente triste porque ele vê o que Deus está fazendo, né? Vai tendo ideia, dimensão do que Deus está fazendo, e há um lamento, há uma tristeza no seu coração. E ao invés do povo lamentar e chorar quando o Senhor chamou para isso, ele diz que eles entraram em júbilo, né? Mataram muitos animais e festejaram muito, e diziam que nada adiantava, né? Que eles tinham mesmo que aproveitar a vida. Mas o Senhor diz que ele faria justiça, né? E depois ele fala contra um homem, contra Sebna, né? Falando que o trono dele seria arrancado das suas mãos e dado a um homem chamado Eliaquim. A gente vai ver isso nas profecias, e na própria palavra vai se cumprir o que o Senhor está falando. Amém? Então, terça-feira nós terminamos aqui com o capítulo 22 de Isaías. Amanhã, quarta-feira, a gente vai do 23 ao 27. E na quinta-feira a gente volta para Reis. Sexta e sábado, Oséias. E domingo a gente volta aqui para
Isaías, tá bom? Deus abençoe, ótima terça-feira para vocês. Não desistam da leitura, né? Você que está chegando aqui comigo nesse finalzinho dessa leitura de terça-feira, persevere. Esses textos de Isaías, Jeremias, a gente tem uma impressão de que parece que não tem fim, de que parece que é tudo a mesma coisa, de que é tudo muito complicado, Deus parece que fala por enigmas, mas não é. Tenha tranquilidade em ler, né, no seu tempo aí, se for o caso. Se a minha leitura estiver muito rápida, leia da sua forma, do seu jeito, aí sem precisar me acompanhar aqui no vídeo, né? Mas se também for mais fácil a leitura, vai acompanhando aí com a tua Bíblia. A versão que eu tenho lido esse ano é na versão NVI, né, na nova versão internacional. Então, se você tiver uma Bíblia na versão internacional, né, sendo a NVI, acompanhe aí a leitura, com certeza você vai talvez conseguir entender um pouquinho melhor os textos e a gente vai caminhando. Não se importe em querer entender tudo, nós não entendemos tudo que está escrito, mas o Espírito Santo, ele é poderoso para nos fazer lembrar dos textos quando necessário, para nos dar discernimento quando for necessário, para nos ensinar o que está escrito quando ele quiser ensinar. Então, o nosso dever é só ler. Nós precisamos, nesse momento, ter a devoção da leitura em dia, né? E assim, com certeza, o Espírito Santo, do jeito dele, da maneira dele, ele vai nos ensinando o que ele precisa ensinar, tá bom? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.